Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, existem coisas, fatores que fazem com que as pessoas emigrem, saiam de seus lugares, se tornem imigrantes em outros lugares. Ou seja, são fatores que fazem com que as pessoas queiram ir embora e fatores que fazem com que as pessoas queiram vir para outro determinado lugar. Primeiro, o que faz as pessoas irem embora? Os fatores de repulsão, repulsa, certo? Repulsa, vai embora. Vamos citar de maneira ampla alguns fatores de repulsão, depois a gente aplica isso ao Brasil. Fatores de repulsão: a crise econômica, a pessoa dá no pé. Clima é muito quente e vai embora. Chove pouco, eu sou agricultor e eu não tenho dinheiro para investir em sistemas de irrigação. São fatores naturais, fatores de repulsão. Aqui é muito frio, Eu quero ir para um país que seja um pouco melhor, um pouco mais quente. São fatores de repulsão. Eu moro no deserto do Saara. Muito quente. Enfim, a gente tem vários fatores. Tá acontecendo uma guerra. Eu sou judeu e as pessoas estão querendo me matar aqui na Alemanha. São vários fatores de repulsão. Vamos pensar também quais são os fatores, aquilo que faz o povo chegar. Esses daí são os fatores de atração. Atraem, né? Vamos pensar um ímã. Puxa o outro. Pois bem, os fatores de atração podem ser vários, né? Vamos pensar os fatores de expulsão que eu falei. E vamos pensar os fatores de atração. Tal lugar tem espaço, tem terra para eu plantar. E chove bastante. Então o camarada agricultor que eu citei vai querer ir para esse lugar. A economia de lá é melhor. Eu consigo talvez arrumar um emprego. Isso, por exemplo, é um dos temas atuais, né, que faz muita gente da América Central querer ir morar nos Estados Unidos. Galera do El Salvador, Guatemala, Honduras, né, cruza o México, que é da América do Norte, mexicanos também, América do Norte. Todo mundo querendo ir para os Estados Unidos porque acredita que lá vai ter uma vida melhor, né, por conta da economia. São fatores de atração, né, uma boa qualidade de vida, um lugar que não está tendo guerra, um lugar que não é tão frio nem tão quente, que possibilita que dá melhores condições de vida para essa população que vai migrar. Vamos aplicar agora ao Brasil? Em 1818, ele legalmente passa a receber imigrantes. Se bem que a gente já viu que podem ser considerados imigrantes outros povos. Mas vamos pensar isso, a galera que entrou com o documento. E aí, vamos pensar, Brasil, quais são as vantagens do Brasil? Lembra daquela ideia do agricultor que eu falei? O Brasil tem grandes terras, tem grandes extensões territoriais. E boa parte dos territórios no interior do Brasil, 1820, 1830, 1840, 1850 e por aí vai, boa parte do interior do território do Brasil não estava ocupado. Nossa população se concentrava e se concentra ainda hoje em dia, a maior parte dela no litoral. Tinha pouca gente para ocupar esse território inteiro. Então o governo pensou, vamos trazer mais pessoas, vamos ocupar esse nosso território. Tinha um determinado estado que ele estava começando a enriquecer e se tornar o centro da economia. Vou mostrar para vocês. Qual será que era? Era o estado de São Paulo. E tinha uma atividade econômica nesse estado de São Paulo, estava indo de vento em popa e precisava de gente para trabalhar, mão de obra. Vamos pensar que a escravidão ela vai acabar em 1888, mas em 1850 vai ter a lei que vai proibir o tráfico negreiro, vai proibir que navios tragam e vendam escravos. Isso vai ser proibido. Então quem já tem escravo poderia continuar fazendo seu comércio. Lamentavelmente. Quem quisesse comprar novo da África não poderia mais, né? Era já um processo muito lento de fim da escravidão no Brasil. Para trabalhar nessa atividade econômica do nosso estado de São Paulo, qual era a atividade? Dica 1. Para quem ainda não adivinhou, qual será que era a atividade? A atividade era nada mais nada menos do que a cafeicultura, a plantação de café. Precisava de muita gente para colher o café, para levar o café para os trens, para que os trens levassem para os portos e vendessem e exportassem. Então precisava dessa mão de obra e a cultura cafeeira ela atraiu muita gente. O que mais que atraiu? Aquela galera que eu já falei para vocês, alemães, italianos,
japoneses, eslavos. O fim da escravidão não podia fazer com que o escravo trabalhasse, então precisava trazer mão de obra assalariada. E aí esses países que eu já falei, eles estavam passando por crises econômicas e tudo mais. E aí o que aconteceu? Muita gente foi motivada, algumas até convencida a um cartaz: venham para o Brasil, terra boa, terra próspera, e por aí vai. Esses foram fatores de atração. Continuando, vamos pensar nos fatores de repulsão, né? Nos fatores que acabam sendo desfavoráveis, que vai fazer com que os imigrantes não quisessem mais vir para o Brasil, né? Um ponto: moro aonde? País tropical. Pensemos que essa galera, alemães, italianos, eslavos, moram numa área que é um clima temperado, portanto que tem temperaturas um pouco mais frias. Tem os verões quentes, mas tem outonos e invernos frios. E aí o que acontece? Não é tão fácil de você se adaptar. Então muita gente ficou assim: será que eu vou? Será que não? Né? E também muitos deles tinham que pagar a sua viagem, muitos deles tinham que ficar com uma dívida enorme para pagar a sua viagem depois que estivessem aqui, tá? Mas muita gente veio. E em determinado momento, a partir dos anos 30 principalmente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma diminuição grande desse movimento. O que vai causar a diminuição desse movimento? Vamos pensar. A economia cafeeira vai entrar em crise. Por que ela vai entrar em crise na década de 30, professor? Vocês já ouviram falar do grande crash? A Bolsa de Valores dos Estados Unidos em 1929 quebra. Ela quebra. E aí os Estados Unidos, um dos principais compradores do café brasileiro, vai fazer o quê? Entrar em crise e não vai comprar café. Para que comprar café? A Europa está se recuperando da Segunda Guerra Mundial. Não tem comprador de café, né? A gente passa a viver uma crise do café. A economia cafeeira, nosso querido cafezinho, aqui ó, no estado de São Paulo, ele passa a ser um produto que não é tão interessante, tão comercialmente viável. Tanto é que o estado de São Paulo vai começar a se industrializar a partir disso. A galera que tem dinheiro vai começar a investir na industrialização. E, não menos importante, a gente tem também o seguinte: ao longo dos anos 30 em diante, esses países que estão se recuperando, eles vão começar a se recuperar de fato, e aí as pessoas não vão querer mais ir embora de um país que está começando a dar certo, né? Mas também algumas leis foram implementadas, né? Foram implementadas no Brasil. A lei da cota das imigrações, ela não deixava que mais de 2% de cada nacionalidade poderia entrar no Brasil, tomando como referência os povos que já estavam aqui. Então, não poderia entrar mais de 2% da quantidade de alemães que já estavam no Brasil, nem de italianos, nem de japoneses, né? E aí a gente vai ter uma diminuição desse movimento. Ele vai parar? Não, ele não vai parar, ele vai continuar. Mas ele deixa de ser tão intenso, né, como ele era antes. E para onde que vem a maior parte dessa galera? Essa galera vem principalmente para a região sudeste e sul. As que mais iriam se aproximar, sobretudo do sul, do clima temperado lá da Europa, né? A gente tem um clima subtropical na região do Brasil, e esse clima subtropical vai ter um outono e um inverno um pouco mais interessante. E aí a galera vai conseguir se adaptar, né? Plantar os seus cultivos que já estavam habituados. A gente vê os alemães e os italianos, sobretudo os italianos, desenvolvendo plantações como a uva e o tomate no Brasil, que antes estava só voltado para o café nesse período. E aí a gente tem o desenvolvimento de várias culturas, sobretudo no sul. Isso vai ter uma consequência. A população vai fazer o quê? Vai embranquecer, né? E aí a gente vai conhecer que essa atração desse povo de pele branca foi um projeto do governo para embranquecer a população. E isso tem um certo problema, porque se achava que a população de pele escura era inferior e a de pele branca era superior, né? Um procedimento, um modo de pensar extremamente racista. Então não é de hoje que a gente tem racismo no Brasil. Mas é isso, né? Eu vou fazer um próximo vídeo comentando as consequências das imigrações e também falar um pouco dessas imigrações modernas de hoje em dia, né?
A gente viu mais ou menos até os anos 30, de 1850 a 1930, essa galera que vem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até já já. Tchau.